Oi, gente! Hoje é dia do quadro Encontros com Criaturas Notáveis e hoje teremos não apenas uma criatura notável, mas 5 criaturas notáveis. Eu vou selecionar aqui 5 das entrevistas mais legais e vou falar sobre cada uma delas, das entrevistas que estão no meu livro Encontros com Criaturas Notáveis, cuja campanha termina essa semana. Você pode escanear aqui o QR Code para apoiar o livro. Apoiar a campanha vai até dia 15, galera. Conto com o seu apoio. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria deixar um grande agradecimento a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Estou aqui com o meu diretor, produtor, Natan Lima. Tudo bom, Natan? Certinho, André. Certinho, pessoal. Então hoje tem um compilado aí. Cara, estamos na contagem regressiva, né, Natan? Faltam 5 dias. 5 dias, galera, para terminar. Termina em 15 de setembro a campanha de apoio ao meu livro Encontros com Criaturas Notáveis. A meta está quase batida, eu conto muito com vocês. É um livro em que eu reúno 115, Natan, das entrevistas mais legais que eu fiz em quase 40 anos. É bastante coisa, né? Então hoje é só um cheirinho. Cara, hoje eu vou passar aqui na tela o índice para vocês terem uma ideia das 115 entrevistas. Cara, tem muita coisa. Muitas a gente já falou aqui no canal, né? Eu já falei da entrevista do Prince, já falei do Lou Reed, já falei do Ozzy Osbourne, falei de um monte de gente, né? Eu tenho sabe, Sylvester Stallone, a Harrison Ford, a Tom Hanks, Brad Pitt, eu já comentei também. Então hoje, Natan, eu decidi selecionar aqui 5 das entrevistas que mais me marcaram, que estão no livro também, que eu acho que a galera vai gostar bastante. Show de bola. A primeira, eu vou retroceder bastante aqui, lembrar dos meus tempos de cinéfilo, quando eu era adolescente, ia muito ao cinema. Eu via muito filme italiano, adorava, sempre adorei filme italiano, né? E Você já fez um vídeo só sobre... A gente fez sobre o canal Film and Clips, né? Que só exibe filmes italianos e tal. O vídeo foi super bem, a galera ama e tal. E cinema italiano é uma das minhas grandes paixões, né? Eu tive a sorte nesse livro, no livro tem também uma entrevista com Marcello Mastroianni, que é um ícone do cinema italiano. Mas eu dei uma sorte imensa, Natan, de nos anos 90 conseguir entrevistar a Sophia Loren, né? A Sophia Loren está viva, tem 89 anos e ela é a cara da Itália. Quando você pensa assim, o que é a Itália? É a Sophia Loren, né? Os filmes que ela fez, a beleza dela, a exuberância, a alegria dela, as pessoas com quem ela trabalhou, de Fellini, sabe, De Sica, assim, o suprassumo do cinema mundial. A nata dos diretores trabalhou com Sophia Loren, né? E eu fiz uma entrevista muito legal com ela quando ela fez um filme com outro grande diretor, o Robert Altman, que já morreu, né? Prêt-à-porter. O filme não era tão bom, mas só o fato de ter podido falar com a Sophia Loren foi sensacional, cara. As histórias, o jeito como ela falava do cinema italiano na época, que ela pegou o cinema italiano, 50, 60 anos de cinema italiano, né? Ela veio lá da época, um pouco depois do neorrealismo ali, né? Nos anos 60 e tal. E a entrevista foi muito legal, muito emocionante estar com ela lá. Uma mulher que é linda, mas era uma maravilhosa atriz também. Os filmes que ela fez, né, Natan? Você está na frente de uma mulher daquelas, um ícone do cinema, você começa a lembrar, né? Eu lembrei de Um Dia Muito Especial, filme com ela e Marcello Mastroianni, dirigido pelo Ettore Scola. Lembrei de tantos filmes que eu tinha visto com ela e foi assim, uma emoção muito grande poder conversar com ela, e ela contou um monte de história engraçada sobre as filmagens, contou um monte de história engraçada sobre a vida dela, sobre a imagem dela, que é uma imagem colada na imagem da Itália, né? Tipo, quando você fala no Brasil, você pensa no Pelé, quando você fala na Itália, um dos primeiros nomes que vem é Sophia Loren, é impressionante, né? Ela nível, né? Cara, ela é um modelo do país, né? Uma coisa incrível. Uma mulher deslumbrante, super inteligente e tal, que está aí até hoje. Então, é uma das entrevistas muito, muito legais que está nesse meu livro Encontros com Criaturas Notáveis. Né? E para você, assim, como jornalista, para você encarnou o personagem, encarnou o profissional, melhor dizendo, e foi para cima, ou você ainda assim, mesmo em detrimento da sua função, sentiu um pouco de tremedeira? Cara, tem algumas entrevistas que assim realmente dão uma certa tremedeira. Essa foi uma delas, porque legal.
a Sophia Loren não fazia muitos filmes ainda nos anos 90, né? Então, assim, a chance de estar no mesmo local podendo fazer perguntas para ela é muito rara, né? Então você tem essa noção. Tipo, não que não seja importante fazer entrevistas com outros, mas, sei lá, Harrison Ford. Eu entrevistei o Harrison Ford umas 3 vezes, assim, né? Não tô falando assim, é moleza entrevistar o Harrison Ford. Não é isso. Mas é mais factível, né? Cara, é uma coisa que rolava na época. Eu trabalhava em Los Angeles, na época em Nova York. Toda vez que ele ia divulgar um filme, ele estava lá disponível para entrevistas. A Sophia Loren não, ela fazia pouquíssimos filmes, morava na Europa, né? E foi uma oportunidade assim raríssima. O Marcelo Mastroianni também foi uma oportunidade rara. Ele fez pouquíssimos filmes nos Estados Unidos e tal, e ter a chance de poder falar com ele, né? Então, sim, deu uma certa tremedeira, Legal. assim. E Engraçado agora pra galera. Ele fala que entrevistou o Harrison Ford por 3 vezes, como se fosse eu entrevistando o vereador da minha cidade. Mas não é, olha cara, só. mas é uma coisa do... Todos os jornalistas brasileiros que moravam em Legal. Los Angeles nos anos 90 entrevistaram o Harrison Ford. Não era uma coisa assim, putz, ele só deu entrevista pra mim. Não é isso. Rolava, né? Eu não sei como é hoje, mas todos os correspondentes e tal estavam mais do que acostumados a entrevistar esses grandes astros, né? Então, sei lá, o Brad Pitt, o Ed Murphy, a Meg Ryan, tal, eles davam entrevistas, a cada filme eles davam novas entrevistas, então você tinha uma chance maior. Muito grande, né? Agora, Sophia Loren, meu amigo, não é qualquer hora que você tem a chance de bater um papo com a Sophia Loren, né? Foi sensacional. Da Sophia Loren, Nathan, eu vou passar para um cara que eu admiro demais também, de outra praia completamente diferente, que é o Iggy Pop, né? Iggy Pop, James Osterberg, o cara que meio que inventou o punk rock. Eu participei de uma mesa, como entrevistando, junto com alguns outros jornalistas, o Iggy Pop num evento em Nova York, e eu coletei as melhores frases dele nessa grande entrevista que está no Encontros com Criaturas Notáveis. E, cara, é demais, assim, sabe? Legal. De uma infância ferrada, assim, sem grana, morando num trailer em Michigan, de como ele começou a se interessar pelo blues negro, depois pelo rock, depois como ele montou a primeira banda dele, os Stooges, né? Porque ele teve uma outra banda antes, o Iguanas e tal, mas a banda que realmente marcou foi os Stooges e tal, e como ele meio que inventou o punk rock, né? Como ele virou também um ícone, a exemplo da Sophia Loren. Se a Sophia Loren é um ícone para o cinema, o Iggy Pop é um ícone para o punk. Então foi muito emocionante falar com esse cara, muito, assim. Pô, legal, cara. Muito. Eu já tive a chance depois de entrevistá-lo, sempre em coletivos, assim, vi muitos shows dele, mas essa foi demais porque ele era o keynote speaker, como se fosse assim o convidado de honra desse evento sobre jornalismo musical em Nova York. Então a entrevista não foi sobre um disco em especial, não foi sobre foi sobre ele, né? Então ele falou muitas coisas interessantes das influências dele, das pessoas que o marcaram, de como ele achava que ele tinha uma visão muito nihilista do mundo, né? Ele achava que ele ia morrer cedo e tal, então ele botou toda aquela energia dele nas músicas dele. Foi muito legal, cara. Eu relendo agora, 30 e tantos anos depois, eu me emociono, assim, sabe? Só de ver. Foi muito, muito bacana. Aliás, com que frequência você faz essa releitura, assim, pra você? Cara, não fazia frequência, nunca fiz, Nathan. Eu fiz agora para o livro, né? O Encontro com Criaturas Notáveis, ele nasce de uma percepção minha de que era mais fácil eu achar minhas matérias antigas, né? Porque agora, com a digitalização de arquivos, é muito mais fácil. Você consegue, por exemplo, a Biblioteca Nacional no Rio tem um arquivo maravilhoso de muitas matérias, de dezenas, centenas de jornais. Então, por exemplo, os artigos que eu fiz para o Jornal do Brasil entre 90 e 94, 95, quando eu trabalhei lá, eu nunca tinha visto há 30 anos, cara. Eu não tenho esses arquivos, entendeu? O Jornal do Brasil não existe mais, existe só em versão digital. Então, assim, fazia 30 anos que eu não via. E eu comecei a digitar lá, só de bobeira, né? Vou procurar meu nome e uma matéria, ver se eu acho. Achei aqui uma entrevista que eu fiz com o Scorsese. Achei a entrevista que eu fiz com não sei quem. Aí me deu o estalo de falar, putz, essas entrevistas estão aqui dando bobeira, eu vou compilá-las, juntá-las todas num livro. Entendeu? Foi assim que nasceu o livro. Que da hora. E agora esse top 5 aí tá vindo em nível de média importância? Cara, para mim não tem, cara. Eu acho que assim é legal o livro, eu acho, porque eu misturo gente de todos os tipos assim de tipos artísticos. Então tem pessoal do cinema, da música, da literatura, e não faço distinção nenhuma entre brasileiros, estrangeiros. Então tem umas coisas muito engraçadas. Por exemplo, como o índice é em ordem alfabética, tem Tom Hanks
logo depois do Tiririca. Tem Tiririca e Tom Hanks, é engraçado, né? Realmente, é engraçado. São dois caras completamente diferentes. O Tiririca, dois mundos diferentes. A entrevista é maravilhosa, a entrevista do Tiririca eu fiz em 99, quando ele era músico só ainda, né? Não era político aí. Mas tem umas coisas muito engraçadas. Tô vendo aqui o índice, vou pedir para vocês mostrarem aí, mas tem, por exemplo, na sequência, Oliver Stone, Ovelha e Ozzy Osbourne. É muito bom, né? É muito bom, né? Exatamente. O Ovelha junto com Ozzy Osbourne e tal. Mas eu não faço essa distinção, entendeu? Então vamos lá, depois do Iggy Pop, outra que me marcou muito foi a do Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Cara, o Arnold Schwarzenegger é outro ícone, né, do cinema de ação e tal. E foi tão legal, porque foi uma entrevista para aquele filme O Último Grande Herói, né, que é um filme mais de família dele, assim. E a gente falou bastante sobre violência em cinema, na posição dele, porque ele era um cara que tinha feito filmes muito violentos, né? Conan, Exterminador do Futuro. Né? Isso foi quando? O filme meio dos anos 90. Meio dos anos 90. E ele estava numa fase, digamos assim, um pouco mais familiar, né? E ele já tinha parado com o fisiculturismo? Não, ele não parou até hoje, cara. Ele faz direto até hoje. Eu digo assim, competição, né? A competição já tinha parado há muito tempo, mas ele é tipo rato de academia. Toda vez que você vê, eu sigo ele nas redes sociais, ele puxa ferro direto, assim, anda de bicicleta pra caramba e tal. Ele fala que onde ele se sente melhor é dentro da academia puxando ferro, né? Muito engraçado, né? Ele é um semideus do mundo fisiculturismo. Ah, sim. Ele ganhou um monte de prêmio, ganhou um monte de concurso e tal. Mas ele é um cara que teve uma vida... Assim, essa nossa entrevista foi antes dele enveredar muito para esse lado político. Então a gente não chegou nem a falar disso, né? Porque depois ele teve uma carreira brilhante como político também. Então foi muito legal ver as opiniões dele sobre Hollywood, sobre o cinema de ação, sobre a posição dele no mercado, sabe? Foi um cara que eu admiro demais, o Schwarzenegger. Assim, foi muito legal. Baita nome. E aí eu vou encerrar essa lista aqui das 5 entrevistas mais marcantes com 2 mulheres espetaculares, né? A primeira não é muito conhecida, mas é uma crítica de cinema chamada Pauline Kael, né? E a Pauline Kael, foi muito emocionante falar com a Pauline Kael, porque eu era muito leitor dela. Quando nos anos 90, quando eu a entrevistei, ela já estava mal, estava com Parkinson, estava com princípio de Parkinson, se não me engano. Mas foi muito comovente, porque assim, eu tinha todos os livros da Pauline Kael, eu tenho até hoje, e ela foi uma crítica de cinema que meio que encampou toda essa galera da nova Hollywood. Ela foi uma das primeiras críticas de cinema jovens, digamos assim, que viu qualidade nos filmes de Coppola, Scorsese, Bogdanovich, Brian De Palma, e ela defendia essa turma. O Robert Altman, ela era muito fã do Altman. E ela teve, eu acho, para a crítica de cinema a mesma importância que a nova Hollywood teve de deixar o cinema menos careta, mais jovem. Ela escrevia de uma forma muito, muito despojada, assim, escrevia muito. A mulher era realmente assim, escrevia demais, assim. E eu recomendo aí, tem alguns livros dela traduzidos em português, de críticas, que eu acho que valem muito a pena conhecer. Ela é demais, assim, foi muito emocionante. Ela estava lançando, se eu não me engano, era o For Keeps, que era um livro, uma coletânea dos melhores críticas dela. E eu fiz uma entrevista com ela, foi muito legal. Ela morreu logo depois, assim, e foi comovente. Assim, não é uma entrevista com uma pessoa, uma mega estrela, mas eu acho que todo mundo que gosta de cinema vai gostar do papo com a Pauline Kael. Foi muito legal. E a última, Nathan, é uma personagem polêmica que eu adoro. Eu acho que a entrevista foi muito boa, uma das entrevistas mais legais que eu já fiz, que é a Courtney Love, a cantora do Hole, né, atriz e viúva do Kurt Cobain, né? Eu entrevistei a Courtney para o disco Celebrity Skin do Hole, se não me engano, em 97, 98. E a entrevista, Nathan, teve um clima um pouco tenso, assim, né? Porque ela foi realizada, se não me engano, em 97, 98, pelo lançamento desse disco Celebrity Skin. E a Courtney Love, ela ainda tinha essa imagem de que era uma mulher, uma imagem até meio preconceituosa, assim, de que era uma mulher que foi ajudada pelo talento do Kurt Cobain, como se ela mesma não fosse uma pessoa super talentosa, né? Quando ela é uma artista foda, assim, o Hole, a banda dela, já tinha lançado discos maravilhosos, esse era um disco fantástico. Ela é uma grande figura e é uma atriz também muito boa, né? O Povo contra Larry Flint, que ela fez lá, o filme do Milos Forman, ela tá ótima. Ou seja,
Uma mulher assim, inteligente pra caramba, com um monte de opiniões. Claro, polêmica, casou com o cara. Claro que aproveitou da fama deles ali pra meio que se dar bem e tal. Mas eu achava que tinha um certo preconceito contra ela, assim. Desconsiderando o trabalho dela, né? Desconsiderando essa coisa um pouco machista de falar, ah, não, ela só se deu bem porque ela é viúva do Kurt Cobain, entendeu? Quando ela já tinha... Antes de conhecer o Kurt, ela já era muito famosa no meio do rock, né? Ela foi muito amiga do pessoal do Echo and the Bunnymen, morou com eles na Inglaterra. Depois ela chegou a cantar no Faith No More. Ela tinha uma carreira antes de conhecer o Kurt, né? Claro, é uma mulher super esperta, inteligente, carismática e tal. O Kurt caiu de amores por ela e tal. E esse casal meio que marcou ali a primeira metade dos anos 90. E aí quando o Kurt morre, ela fica numa situação assim meio que, o que ela vai fazer agora? Na entrevista refletiu essa tensão? Cara, não refletiu porque ela estava super de bom humor na entrevista. Foi uma entrevista com a banda toda, né? O Hole todo, mas quem falava muito mais era ela. Agora eu me lembro que na entrevista tinha pedidos da gravadora assim, por favor, não mencione a morte do Kurt Cobain. Claro que ninguém ia mencionar. Eu não ia mencionar porque chegar para uma pessoa que perdeu o marido 4 anos antes e falar, e aí, como é que foi perder o marido? Claro, uma coisa terrível, né? Mas foi muito legal porque o Celebrity Skin é um disco solar pra cima, muito bacana. Assim, não é um disco de luto, né? Acho que ela já estava 4 anos depois da morte dele, já estava numa fase melhor, assim. E a gente falou pra caramba de música, falou do disco, falou das influências dela, ela falou de Bob Dylan, falou de Pretenders, contou um monte de história engraçada. E eu sempre gostei muito do Hole, cara. Sempre gostei muito dos discos, especialmente desse LP, assim, que eu via com uma pegada muito meio new wave, meio Pretenders, assim. Eu falei isso pra ela, ela adorou. Ela falou, realmente, acho que você tem razão. Foi um clima legal, foi uma entrevista muito boa. E eu me lembro que essa entrevista saiu na revista Biz e muita gente gostou, Nathan. Tipo, foi uma coisa assim legal, marcante. Ela tem muito fã, né? A Courtney Love. Tem detratores, tem muita gente que não gosta dela, como sempre, mas tem muita gente que ama a mulher e tal, então foi bem divertido. Bacana, cara. São aí top 5 de entrevistas mais ecléticas aí que você poderia mencionar, e é só um cheirinho. Cara, é um cheirinho, né, cara? Tem muita gente. Eu tenho uma entrevista longa com a Amir Klink, o grande navegador aqui da nossa querida Paraty, que foi maravilhosa a entrevista. O livro não tem só gente do cinema, da música e da literatura. Tem gente como a Amir Klink, por exemplo, também. Eu entrevisto fotógrafos, entrevisto jornalistas. Tem uma entrevista maravilhosa com Peter Arnett, que era o repórter da CNN. Tem entrevista com o escritor Alvin Toffler, tem, assim, Peter Frampton. Eu entrevistei o pessoal do Planeta Diário, que foi o jornal que depois deu no Cacete Planeta. Então, eu tenho uma entrevista longa com o Hubert. Do Iapoque ao Chuí, do Tom Hanks à Tiririca. De Tom Hanks à Tiririca, cara, um do lado do outro, assim. Tem de Steve Albini a Demônios da Garoa, tem o Didi Allen, a Angela Rorô, tem tudo, assim, 115 entrevistas, Nathan. Cara, muito bom. Legal, né? Galera, você curtiu esse conteúdo, gosta desse tipo de história sobre cinema, música e literatura? Conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje. Escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês, faço debates, cursos, workshops. Acho que você vai gostar bastante. andrebarcinski.com.br. Valeu, gente. Até amanhã.